Olá, meu nome é Júlio César, sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em agricultura e em 23 anos de profissão me especializei em correção da acidez dos solos. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, que é a alta do dólar. E como que a alta do dólar pode impactar no uso de calcário agrícola. Ué, pode me perguntar, Júlio, mas o calcário é um produto nacional, como que tem a ver a alta do dólar no impacto do custo do calcário? Veja bem, eu não falei no custo do calcário, eu falei no uso do calcário. Por quê? Qual é o principal insumo relacionado à nutrição da planta, à fertilidade do solo e à nutrição da planta, que sofre o impacto da alta do dólar? Estamos falando, hoje o dólar já rompeu a barreira dos R$5, né? Então, qual o principal insumo, esse dólar alto impacta em qual o principal insumo relativo à nutrição de plantas? Impacta justamente com relação ao adubo químico, ao fertilizante. Como a maior parte das matérias-primas do fertilizante ela é dolarizada, vem de fora, então isso impacta diretamente. E o que isso tem a ver com o uso do calcário? Bom, precisamos lembrar que o calcário, vamos comigo no quadro, o calcário, a principal função dele é qual? É a correção da acidez do solo. Então o calcário corrige a acidez do solo. Lógico que ele não tem só essa função. Ele também tem um efeito fertilizante, fornecendo cálcio e magnésio para o solo. Mas nesse momento nós vamos nos ater a essa principal função. A acidez do solo é importante? Sim. Praticamente todos os solos brasileiros, ou a grande maioria dos solos brasileiros, ela é ácida. São solos ácidos, solos que dificultam o desenvolvimento da raiz da planta e dificultam o desenvolvimento da planta como um todo e acabam prejudicando a produtividade, que é o objetivo final do produtor rural. Então eu tenho que trabalhar num cenário ácido, tenho que eliminar ou corrigir, eliminar eu não consigo, mas corrigir essa acidez do solo, lançando mão do quê? Justamente do uso do calcário. O que acontece quando eu jogo um fertilizante, um adubo num solo ácido? Primeiro, a planta não tem raiz, não tem boca. Nós comemos pela boca, a planta come pela raiz. A planta não vai ter boca para assimilar esse fertilizante. E um segundo efeito é que, ainda que esse adubo químico esteja no solo, ele vai ficar numa forma química indisponível para a planta. É a mesma coisa que eu estar dentro de uma casa, ter um armário, a comida está dentro do armário e o armário está trancado com a chave, mas eu não tenho a chave. Eu estou com fome, eu tenho comida em casa, mas eu não tenho acesso a essa comida, porque está trancado e eu não tenho a chave. Acontece essa indisponibilidade química com relação ao adubo. Vou mostrar uma tabela aqui que é interessante e relata bem isso aí. É um gráfico, na verdade, e é um trabalho da Embrapa que mostra a assimilação do adubo em função do pH. Então veja bem, em pH baixo, ou seja, solo extremamente ácido, 4,5, eu tenho um aproveitamento que gira em torno de 40%. Ou seja, eu tenho 60% de perda do fertilizante nessa situação. Conforme eu vou corrigindo a acidez do solo ou elevando o pH do solo, eu vou ter uma melhora no aproveitamento, na assimilação desse adubo NPK, dos fertilizantes, chegando um máximo aí perto de 6,5, onde eu vou ter 100% do aproveitamento. Veja bem, um adubo, eu dei uma pesquisada aí no mercado hoje, lógico que existe variação, mas se eu pegar uma fórmula aí 4-20-20, peguei uma fórmula aleatória. Esse adubo custava no início do ano cerca de R$ 1.240. R$ 1.240 a tonelada. Quanto está custando esse adubo em função da alta do dólar hoje? Aproximadamente R$ 1.790. Ah, Júlio, mas eu acho adubo aqui na minha região mais barato. Veja bem, estou pegando um exemplo. Pedi para um colega que trabalha com fertilizante, pedi esse parâmetro. Quanto custava essa fórmula no começo do ano, quanto custa agora? Pode ser um preço de tabela, se chorar tem desconto. O objetivo não é discutir o preço, é discutir a alta de preço. Veja bem, nós vimos naquele quadro, naquela tabela, que até 60% desse adubo pode ser perdido em condição severa de acidez. Ou seja, R$ 1.074. Vamos arredondar aqui. Estou jogando fora R$ 1.000 em função de uma acidez de solo. Como que eu faço para evitar essa perda? Óbvio, corrigindo a acidez de solo através do uso do calcário. O calcário que vai corrigir a acidez, eliminar o alumínio, vai permitir o desenvolvimento do sistema radicular e permitir que o adubo fertilizante químico fique numa forma assimilável, disponível para as plantas.
Então, fica aqui o nosso alerta ao produtor rural. Nesse momento de alta de insumos, sobretudo com relação ao preço do fertilizante químico, não se pode jogar dinheiro fora. Não pode pegar um produto que custa quase R$ 1.800 a tonelada, jogar no solo para você perder R$ 1.000, aproximadamente R$ 1.000, jogar pelo ralo isso aí. Sendo que o custo do calcário é infinitamente menor por hectare do que esse valor. Então tenha consciência, faça análise de solo e, havendo a necessidade, em caso de acidez de solo, havendo necessidade de correção da acidez pelo calcário, faça essa operação previamente, anteriormente à adubação, para você maximizar seus ganhos com relação ao fertilizante e maximizar, sobretudo, os ganhos com relação à produtividade. Muito obrigado.